Jesus Cristo disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando, por minha causa, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essas palavras de Jesus Cristo ecoam há 2000 anos e ecoarão por toda a eternidade. Alguns homens e algumas mulheres na história da igreja acreditaram nelas. Acreditaram que Jesus estava certo, que isso é que é ser feliz. Isso é que é ser feliz. Ser feliz não tem nada a ver com o que eu tenho, tem tudo a ver com o que eu sou. Feliz é ser humilde de espírito. Feliz é chorar. Feliz é ser manso, prestar serviço. Feliz é ter fome e sede de justiça, é querer ver o bem de todos, a terra repartida, a renda distribuída. Feliz é ter misericórdia dos que não entenderam nada disso e pensam que tem de acumular e acumular e acumular. São miseráveis. Tem de ter misericórdia dessa gente. Feliz é acreditar que as possibilidades da graça são tantas que onde ninguém vê nada, a gente vê Deus. Feliz é pacificar, ajudar as pessoas a se acertarem, a se perdoarem, a verem que o ser humano vale mais do que qualquer coisa. Feliz é isso que é ser feliz. Ser feliz é isso aí. É aguentar o tranco pela justiça. É olhar para Jesus e dizer: olha, Jesus, eu acho que eu nunca vou conseguir, mas eu vou ficar fungando no teu cangote, eu quero ser igual a você. Na história da igreja, muita gente acreditou nisso, viveu por isso, e por isso viveu. Eu quero trazer um amigo que acreditou nesse negócio, é o Carlos Queiroz. Esse meu amigo acredita nesse negócio. Ele acredita mesmo. E eu olhei para ele uma vez, ouvi o cara falando e falei: pô, esse cara acredita mesmo, meu. Ele acredita mesmo que é isso que é viver, caramba. É isso aí, então. E eu fiquei com o Carlos alguns anos e vi ele ser testado a desacreditar disso várias vezes. Eu ficava olhando e dizia: agora ele vai, agora a corda vai arrebentar, ele não vai segurar. Mas a cada movimento ele deixava claro: eu acredito nesse negócio que Jesus falou.
Esse é o Carlos, meu amigo. Gosto desse cara de paixão. Choramos juntos, oramos juntos, sonhamos juntos. Vimos muita coisa acontecer. Acreditamos juntos que era possível mudar coisas que pareciam sólidas, cheias de concreto, de ferro, inamovíveis. E Deus usou esse cara para mover, e eu disse, caramba, eu preciso orar igual esse cara ora. Não é possível, porque ele conseguiu mexer no imexível, no inamovível. E Deus foi com ele. E foi com ele quando os caras que deviam ser com Deus não conseguiam ouvir direito Deus falando. E quando as pessoas não conseguem ouvir direito Deus, a primeira coisa que elas tiram da frente é Deus. E o pior é que fazem isso em nome de Deus. E você fala, você está brincando, né, Xará? Você está matando Deus em nome de Deus? Para com isso. Para com isso. Só você não está vendo o que você está fazendo? Escuta, você está atropelando Deus, ô idiota. Mas não adianta. Aí nessa hora, a única coisa que salvaria o cara era alguém que dissesse para ele, deixa de ser besta. Primeira vez que você louva a Deus dizendo isso, fala a verdade. Essa o Silvestre pegou a gente na curva, hein? Então percebe, essas coisas dão esperança para a gente. Então eu queria entregar a palavra para o meu amigo, do peito. Esse cabra é bom. Eu aprendi muito com ele, vi Deus fazendo coisa, e a melhor cena que eu passei com o Carlinhos foi quando eu fui visitá-lo na casa dele. Minhas meninas também foram, porque elas olham praia e acham que é o paraíso. Eu só vejo areia, mas elas acham que é o paraíso. Mas eu gosto de ver o mar. E aí ele disse para mim assim, ô Ari, amanhã de manhã você vai na minha igreja. Ah, legal. Igreja batuta mesmo, boa. Legal. Aí vou na igreja dele, estou esperando ele ligar o carro, arrumar as coisas, dizer para mim, vamos lá, Ari, já está na hora, e eu vejo que o cara não se mexe. Mas o Carlinhos está... não tinha de ir para a igreja. Aí vejo um bocado de menino chegar. Menino. Montão de criança. Aí umas cadeiras arrumadas, as crianças sentam, ele senta e diz, vai Ari, vamos para a igreja. Que igreja? Aí eu falei, ele falou, essa aqui é a minha igreja. Eu falei, mas você não é líder de uma denominação? Você não é pastor de uma das maiores igrejas da cidade? Ele falou para mim, essa aqui é a minha igreja. Ali é só empresa religiosa. Agora, depois o cara perde o emprego e fala que eu que não ajudei. Então esse é Carlinhos, é uma alegria. Aí sentei lá com ele, com os meninos, e pensei, vamos ver o que ele vai ensinar para os meninos, e ele não ensinou nada. Eu falei, que bobagem, não vai ensinar nada? Não, ele não ensinou nada, ele começou a perguntar aos meninos, e os meninos ensinaram a gente. E eu falei, caramba, hoje eu fui para a igreja. E me dei conta que fazia tempo que eu não ia à igreja. Esse é o meu amigo Carlos. É uma alegria muito grande tê-lo aqui. Obrigado por ter vindo. E ele vai falar sobre uma igreja relevante para os pobres. É isso aí. Uma igreja relevante para os pobres.
eu não lembro quando eu chorei em púlpito, então vocês me desculpem. Tanto que eu não uso lenço quando venho para púlpito, mas aí hoje as lágrimas não puderam ficar contidas, não só da agora com a palavra do Ari, que foi muito animadora, até porque me sinto... só estou acreditando no que ele está dizendo porque eu acredito em Deus, né? E sei que ele é um cara sério, tem discernimento, e aí isso serve para a gente glorificar Deus e exaltar o nome dele, até porque do lado de cá não dá para sair nada, honestamente, estou sendo honesto. É graça, bondade, misericórdia de Deus, sou o milagre da história, tinha tudo para não sobreviver, né? Criança cuja família, os primeiros irmãos fazem migração sem teto e vão para Fortaleza e conseguem morar numa casa de taipa dentro de uma vacaria, e foi aí onde eu nasci e graças a Deus sobrevivi. Muitos dos meus amiguinhos de infância não conseguiram sobreviver, alguns se foram por causa de desnutrição. Um dos meus amiguinhos morreu asfixiado com verme saindo pelo nariz, e foi uma cena terrível de presenciar, isso não sai da minha memória. Então, sou um milagre de Deus. E se alguma coisa acontece é por pura graça de Deus. Agora sim, queria que você entendesse que eu estou num momento de muita elaboração, minha própria cabeça está uma bagunça, né? E acho que vocês vão entender a proporção que eu for compartilhando e falando algumas coisas desses meus últimos dias. E espero que vocês entendam também, porque o meu notebook está assim, anotações. E as anotações estão tais quais as anotações dos meus amigos de estrada durante esses dias. E por favor, quem tem notebook não se sinta agredido que eu tenho o meu. É porque hoje não consegui trazê-lo, não consegui mesmo, e fui só fazendo as minhas anotações nesses dias. A vida é para mim um encanto. Eu sou uma pessoa muito feliz com a vida, encantado com a música. Esses momentos que vocês estavam aqui cantando, ver meu amigo Diamâncio aí, para mim é gostoso, né? Silvestre, Marcão, misericórdia, é muito gostoso ouvir vocês aqui cantando. E vocês cantaram uma música, o Carlos estava ali do meu lado, eu disse ao Carlos, para que o pessoal não ache que eu estou copiando isso aqui para falar o que é que eu copiei andando aí na estrada de São Paulo, nas ruas de São Paulo, né? Depois eu falo um pouco mais, mas era: então minha alma clama a ti, Senhor, tão grande é tu, tão grande é tu, tão grande é tu. Então minha alma clama a ti, Senhor, tão grande é tu, tão grande é tu, tão grande é tu. Meu amigo José da Silva. José da Silva conheci nessas madrugadas aí aqui em São Paulo. Cheguei, peguei aquele ônibus mais simples do aeroporto, findei chegando ali na Estação da Sé, depois saí, andei pela madrugada na Praça da República, reclinei a cabeça em alguns lugares, procurei conversar com algumas pessoas. O dia demorando a amanhecer, porque eu já tinha conversado com o vigia no Recife. Acordei a madrugada, me deixou inquieto, isso não me acontece muitas vezes, resolvi sair e tal. Um senhor idoso estava vigiando o local onde eu estava hospedado, é um local simples, e aí ele disse: eu estou me sentindo mal, o senhor pode ficar aqui vigiando enquanto eu vou no banheiro? Eu digo: tranquilo. Fiquei um bom tempo de vigia. Não sei se aparecesse alguém, que problema ia acontecer. Então esses personagens mexeram muito com minha cabeça esses dias. Então eu queria que vocês entendessem que as minhas elaborações estão muito parecidas com as elaborações que eles fazem. E aí, porque eu vi esse senhor cantando, resolvi me aproximar. Eu estava a essas alturas por volta de 7 horas, 7h30 da manhã, ali no viaduto do Pedroso, tentando um albergue onde eu pudesse comer alguma coisa, quem sabe dormir, e esse cidadão também estava na fila, e a fila era muito grande, então me aproximei dele. Foi quando ele se identificou como Francisco da Silva, filho do seu Francisco Félix. Nasceu ele, o rapaz que estava falando comigo, nasceu no Rio Grande do Norte, oeste do Rio Grande do Norte, quando ele citou a cidade de Alexandria, perto da cidade onde minha mãe nasceu, Tabuleiro Grande. E aí começamos, aí o papo foi jóia, papo vai, papo vem, conversa legal. Ele disse: o senhor não se preocupe não, porque
eu cheguei primeiro na fila, eu já dei meu nome, o senhor ainda não deu o seu nome, mas quando me chamarem, como o senhor é mais velho, eu vou deixar o senhor ir primeiro. Eu olhei assim para a cara dele e tal, né? E aí, logo depois que ele falou isso, chegou um senhor de muleta. Ele, olha, o senhor vai me desculpar, mas se chamarem o meu nome, eu não vou deixar o senhor ir não, quem vai ter que ir é ele. E aí eu fui vendo os sinais do reino, né? Os últimos serão os primeiros, os menores serão os maiores, os mais fracos vão encontrar poder e graça de Deus, né? E fui vendo os sinais do reino no lugar onde eu esperava não encontrar sinal de vida e coisa nenhuma. E aí esse senhor resolveu ser meu companheiro. Aí disse, o senhor não se preocupe que eu cuido das suas coisas. Eu digo, tranquilo, não tem muito o que levar não, mas pode cuidar. E se o senhor tiver alguma coisa para eu cuidar, eu também cuido. Ele disse, não, eu só tenho esse sapato. Estava com a calça jeans um pouco surrada, uma camisa de meia por dentro e uma camisa de manga curta, e dizendo assim, não sei se eu e o senhor vamos encontrar lugar para dormir hoje. Porque aqui a gente fica na fila e talvez 2 horas da tarde nós temos que ir na prefeitura para nos inscrevermos na prefeitura e depois é que nós voltamos. Aí eu, puxa vida, né? Pensei em ligar para o meu amigo Hélito, metodista, porque ele podia quebrar um galho e dar um jeito. Eu digo, não, por enquanto deixa por aqui. E fui ficando, né? E aí apareceu um senhor, Antônio José de Souza, negro, bracinho fininho, um pouco defeituoso. E comecei a conversar com ele. Deixa eu falar como é que ele estava se expressando, eu vou falar do mesmo jeito, da forma como eu escrevi, na sequência que ele fez as elaborações dele, eu fui só anotando, eu não consegui, assim, depois quem sabe eu vou fazer uma sistematização melhor. Era 8 horas do dia 6 de maio de 2007, eu cheguei aqui, eu estava drogado, não sabia o que estava fazendo direito, pedi vaga e só consegui vaga para o dia seguinte. Como eu estava sob efeito de drogas, eu não sei direito como é que as pessoas me receberam. Em 2004, eu já tinha levado 3 tiros. Perdi o movimento no braço direito. E aí mostrou aonde que o braço dele tinha perdido o movimento. Eu era traficante de drogas. Entrei em confusão. Qual foi a palavra que ele deu? Deixa eu ver o que é que eu anotei aqui. Uma desavença com o dono da casa que eu morava e o traficante. Como eu não paguei os aluguéis, na frase dele, como eu não paguei os aluguéis, ele juntou-se com o traficante, vieram um dia e me deram 3 tiros para me matar, pegou no meu peito direito e eu fiquei com o braço defeituoso. Fiquei hospitalizado 1 mês no hospital Mário Covas, onde eu andava, eu ouvia uma pessoa evangélica dizendo para mim, Deus tem um plano para a tua vida. Nas frases dele, abri um parêntese, dizendo assim, o senhor sabe, né? Todo evangelho tem esse negócio de dizer que Deus tem um plano para a vida das pessoas. Então, toda a vida chegava, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a tua vida. Eu não recebi amor do meu pai e não conheci minha mãe. Conheci meu pai aos 13 anos de idade. Eu fui mandado, quando criança, para um orfanato. Pela história, eu sei que foi a minha avó que me mandou. Orfanato Boa Esperança, em Minas Gerais. As pessoas do orfanato depois acharam minha avó. Esse orfanato não existe mais, segundo ele. Fui criado no pecado. Estou usando as frases dele. Vivi no meio do pecado e aos 13 anos já tinha me envolvido com muita bebida e com muita droga. Tive o primeiro filho aos 16 anos. Tenho hoje 8 filhos. Aqui em São Paulo eu já casei outra vez e já tenho 3 filhos. Tem 41 anos de idade e já é avô. O filho mais velho seguiu mais ou menos o mesmo ritmo de vida que ele. As meninas ficaram, aliás, lá em Minas ficaram os 5 filhos. Eles vivem com minha irmã. Eles pensavam que eu já havia morrido, eu já os conheci, já bem grandinhos. Aqui no local, ia e voltava, aqui no local nós temos estudos bíblicos. E essa frase foi a que mexeu comigo, segundo ele. A luta em defesa de uma chance. Não tenho família, não tenho ninguém. Eu quero buscar esta chance. Peguei uma Bíblia e comecei a ler. Puxa vida, um homem morreu para me salvar, eu não acreditava nisso. Meu vício parece que tinha sido arrancado de dentro de mim quando eu comecei a pensar que um homem havia me salvado. Na expressão dele, era como se uma mão tivesse entrado no meu coração e tirado todo o vício e toda a minha maldade. Eu hoje tenho uma família, eu tenho uma comunidade de fé.
O que mais mexeu comigo foi o amor com que o pessoal me recebeu. Eu era um bicho, e eu sabia que eu era um bicho. Aqui eu conheci minha esposa. Ela foi abandonada pela mãe aos 13 anos. O pai tentou abusá-la sexualmente. Ele me permitiu falar dessas coisas porque disse que já deu esse testemunho público. Conseguimos construir uma família. A igreja nos aceitou com toda a nossa carga de vida. Eu me senti muito amado. Foi aí quando eu comecei a achar que Deus me amava. Eu acreditava nessa história do amor de Deus, mas só vi que Ele me amava quando pessoas concretas na minha história de vida souberam me amar. Sabe como é que eu vejo a igreja? Eu vejo a igreja como a Arca de Noé. Só que eu vejo uma diferença. A Arca de Noé tinha as portas fechadas. A igreja que eu encontrei era uma arca de portas abertas. Onde é a sua igreja? E aí ele começou a me descrever sobre a sua comunidade, no meu entendimento, a expressão religiosa. A leitura que eu faço é que ele estava chamando de sua igreja, lugar de acolhimento, esse ambiente ali debaixo do viaduto do Pedroso. Segundo ele, dormem lá cerca de 260 pessoas. Na noite que eu dormia tinha cerca de 380 pela estatística, o levantamento que as pessoas me deram acesso e eu pude ver. Na igreja que eu participo, há muita sinceridade, a gente percebe uma boa vontade. De repente, você que era contra a igreja, como é o meu caso, disse ele, e quando eu descobri o amor através das pessoas que dedicavam suas vidas, seu tempo e mostravam que realmente me amavam, não tem jeito, cara. A gente é atraído por esse amor, acredita em Deus e não tem jeito, começa a ler a Bíblia como está acontecendo comigo. Eu sinto falta quando eu não leio as Escrituras. Eu não era gente, eu não tinha nem documento. Aqui eu ganhei uma nova vida. Eu estava no fundo do poço, emoção, lágrimas, e Jesus me deu no poço a água da vida. Eu disse, que bacana, posso escrever isso? Não, você não só pode escrever. Isso era já mais ou menos 5 horas da tarde, eu ainda não tinha garantido a minha entrada, não tinha garantido a minha reserva para jantar e dormir. E aí ele disse, eu saí ontem no Jornal Nacional. Então o senhor não só pode escrever, se o senhor entrar, for no site lá, o senhor pode ver, o pessoal já recebia algumas ligações aqui no meu celular. Enquanto ele disse isso, uma ligação entrou, ele atendeu, era sobre o assunto, né? Pessoas, amigos dele trabalham num apartamento, em bloco de apartamento, com segurança, os amigos dele, cara, te vi no jornal e tal. E eu queria que a gente visse um pouco sobre isso, depois eu continuo. O Jornal Nacional está apresentando nesta semana uma série de reportagens sobre o trabalho social de igrejas evangélicas que atuam no Brasil. Hoje você vai conhecer o trabalho dos metodistas nos subterrâneos da nossa maior cidade. Eles estão lá, mas pouca gente vê ou quer ver. Vidas estacionadas nas calçadas, presas no beco escuro da indiferença. A cidade trata como quem não tem mais chance. Eles olham para aquilo e não tem jeito mais. É um caminho que parece não ter volta. Viver na rua transforma a vida das pessoas por fora e também por dentro. Sensações de raiva, fome, angústia, solidão vão se multiplicando. A Prefeitura de São Paulo estima que hoje 12 mil pessoas vivam dessa forma, numa espécie de prisão a céu aberto nas ruas da cidade. Pois quis a ironia que justamente aqui no bairro da Liberdade, uma porta aberta para dentro de um viaduto se transformasse numa espécie de saída, numa chance para quem não tem mais nada. A escada leva para uma espécie de oásis urbano, repleto de desencontros. Meu nome é Edileuza Maria de Lima, sou daqui de São Paulo, quero que a minha família venha me procurar. Estou procurando um primo meu de Minas Gerais. Uma chuveirada que revigora, um tanque para lavar as roupas, um ferro para passar. Um lugar para trocar a dureza do cimento pelo conforto de um travesseiro. Por enquanto, seu endereço é o quê? O armário 59. E daqui a pouco pode ser qual? Pode ser outra coisa melhor. Quer dizer que esse barulho da rua é um terror, ué. Um terror muito grande.
Quando essa pessoa está perdida, ele precisa de um gesto, de alguém que estenda a mão, de alguém que demonstre o amor de Cristo de forma prática. E essa fé que nos faz olhar para essa pessoa e entender que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Na verdade, se não fosse a fé, nós não estaríamos aqui. Esta é a fé dos evangélicos da Igreja Metodista, fundada em Londres no século XVIII. Ela chegou ao Brasil em 1835 e hoje tem aqui 341 mil fiéis. Os metodistas são conhecidos por serem missionários, por considerarem que o mundo é a sua paróquia e por não perderem a esperança nas pessoas. A fé em ação, ela transforma muita coisa, né? Essa é a crença de quem está nesses trabalhos. E essa é uma crença importante porque acaba tendo uma interferência, às vezes definitiva, na vida de indivíduos, né? Quem acreditaria em Antônio, afundado nas drogas, alcoólatra, abandonado pela família, mendigando nas ruas, uma chance de sobreviver? Eu falei assim, ó, eu posso entrar para tomar um copo de água? Aí ele, carinhosamente, ele abriu a porta. O que você sentiu nessa hora? Nessa hora o chão parece que se abre, né? Essa porta aqui, o que foi para você? Que foi a entrada, foi o começo de uma vida, né? Antônio foi recebido no abrigo pelo ex-capitão Luiz Pereira de Souza, condenado a 43 anos de cadeia por assassinato. Diz que conheceu a fé na prisão. Dia 15 de dezembro de 95, entrei em pânico lá, falei, não fico mais daqui um dia. Você lembra da data? Lembro. Por que você lembra tão bem dessa data? Eu lembro da data porque foi nesse dia que tive uma experiência com Deus em que eu vi Jesus me abraçando e ali eu pude mudar a minha vida. Sem esperar, ganhou um indulto depois de cumprir 14 anos de pena. Quando eu vi o documento, estava lá, ex-sentenciado Luiz Wilson Pereira de Souza está perdoado de todo o restante da sua pena, pode ir para casa. Nessa hora? Nessa hora desabei, comecei a chorar e só falava uma coisa, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. De ex-detento, o antigo capitão passou a ser salvador de almas. Luiz deu a Antônio o conforto e a chance de que ele precisava. Mudança iluminada, do esquecimento das ruas para uma vida intensa. Neste mesmo tempo, o ex-mendigo se casou com Teresa, também moradora de rua. Tiveram uma filha, conseguiu trabalho, uma vaga no hotel social da prefeitura, um lugar para morar. A improvável família sabe exatamente que nome dar para o que lhes aconteceu. Nós três aqui somos um milagre. 38 anos vivendo nas ruas. Bastaram 3 conhecendo a compaixão dos metodistas para que Antônio e Teresa recuperassem a dignidade. Eu cheguei a dormir na 23 de maio, aqueles buracos que tem na 23, cheguei a dormir ali. E hoje, né, alguém te perguntou, onde é que você mora? Eu moro na Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista. Amanhã a gente vai mostrar o trabalho dos batistas e dos adventistas com crianças do Rio de Janeiro. É só aí para vocês verem que eu tô do lado do artista. Legal, é legal demais, esse negócio é legal. E aí foi depois dele que ele disse, você já conseguiu o lugar, já conseguiu sua vaga? Eu digo, não, ainda estou esperando. Mas disseram alguma coisa para você? Não, ainda não. O Pereira chegou, e o Pereira é esse cidadão aí. E aí o Pereira disse, mas seu nome é Carlos Queiroz? Aí eu digo, meu nome é Carlos Queiroz. Aí ele disse, puxa vida, o Wellington tinha me falado sobre você, disse que só queria ser recebido como os demais, mas espera, eu digo, não, por favor, você vai mudar o critério, eu estou saindo da sua sala. Ela, então tá bom, vai ali, a assistente social vai lhe atender. Aí sentei, a assistente social perguntou meu nome, número da carteira de identidade e tal, né? E aí depois ela perguntou o que é que eu estava fazendo em São Paulo. Eu falei que estava de passagem. Mas o senhor está de passagem para onde? Eu não lembrei do nome da cidade onde era o evento. Ele disse, é uma cidade aqui vizinho, mas eu não sei o nome da cidade, né? Ele, mas o senhor tem lugar para ficar lá na cidade? Eu, lá com certeza eu vou ficar, eu estou precisando de um pernoite aqui. É só um pernoite? Deixa eu ver o que é que a gente faz. Aí me trouxe um papelzinho, autorização para a cama 32, né?
E aí eu recebi a autorização para a cama 32. Tinha percebido que os banheiros não eram tão bons, dava para tomar um banho, fazer xixi e tal. E aí pedi uma saída lá e consegui chegar no restaurante e tal, né? Então, pude fazer esse tipo de alternativa, porque segundo a assistente social, inclusive, que foi a primeira frase dela para mim, o senhor não tem cara de morador de rua. Eu disse, ainda não, né? Ainda não. Também não disse que é porque estava com sério problema ou se porque tem um grande desafio. Nem disse quais são as duas coisas, né? Mas apenas falei isso, né? E foi uma noite muito intensa, né? No primeiro momento, é claro, um pouco assustado, porque houve um pouco de confusão por conta de um ventilador que estava só ventilando para as camas de cima e não para as de baixo, e os caras das camas de baixo começaram a reclamar e foram lá e mudaram o ventilador. Levantou-se um outro e disse que se mudasse o ventilador ia ter quebra-pau. Eu disse, puxa vida, vou ter que voltar ao meu tempo de apartar briga de gente, que tal, né? Mas fiquei ali calmo, eles se aquietaram e deu para dormir bem. Amanheci o dia, né? E impressionado com um que me dava a impressão que estava em insônia, com uma voz sempre diferente, e sempre uma voz meio que musicada, um tipo de sorriso e tal, né? Aí eu vi que não era uma cornetinha. Ele pega revista, faz uma cornetinha e fica tocando e também fazendo barulho, e passou a noite fazendo esse barulho, muito interessante. De manhã, do mesmo jeito, alguém que deve ter alguma necessidade de acompanhamento psiquiátrico e coisa assim. Falando desse acompanhamento psiquiátrico, me impressionou no dia à tarde uma outra manifestação, ou pelo menos um cenário, que no meu entendimento tem a ver com essa presença evangélica no Brasil. Não só o irmão que cantava lá, então minha arma crama a ti, Senhor, quão grande é tu, tão grande é tu, tão grande é tu. Um senhor estava um pouco nervoso, me parecia alguém já aí perto dos seus 60 anos, e um outro rapaz de bonezinho sentado na sua cadeira. Ele chegou e deu um chute na cadeira do rapaz, e o outro disse, é com demônio, o outro que estava assim perto, né? O que estava sentado, calmo como estava, continuou. Ele disse, não é demônio não, cara, que se fosse demônio eu só dizia sai em nome de Jesus e o demônio ia sair. Ele precisa de tratamento médico, mas fica tranquilo, ele só chutou a perna da cadeira, não chutou a minha perna não. Se tivesse chutado minha perna, eu ia dar massagem na perna, ele ia melhorar e tal. E falou algumas coisas assim, né? E aí eu fiquei pensando, caramba, o cara tem mais discernimento do que muitos pastores nossos por aí, que ficam expelindo o demônio de pessoas enfermas e tal. De novo eu disse, tem alguma coisa do reino de Deus, do evangelho de Jesus Cristo aqui nesse ambiente. Aproximou-se o momento do café e vi uma senhora de mais ou menos, na minha percepção, talvez 63, 65 anos, de Bíblia aberta, caderninho na mão, lendo o texto bíblico e fazendo anotações, né? Me aproximei, olhei para ela, ela olhou, baixou a vista, tentei de novo ver se era possível algum diálogo, percebi que havia um sinal de proteção, então, respeitando a privacidade, fiquei na minha. Aproximou-se depois uma senhora mais jovem, sentou à mesa à minha frente. Aí eu perguntei, tudo bem? Ela, tudo bem. Você é de onde? É que a cidade é meio difícil, aqui é de São Paulo, eu não sei como é que é esse nome aqui, Guaratatuba, sei lá. Deixa eu ver como é que é. Guaraguatatuba, está no outro papel. É assim, meu papel às vezes está na mochila, no bolso, então vocês vão entendendo isso, né? Ela disse, mas lá é muito ruim para a gente viver. As pessoas foram para mim muito indiferentes. Eu digo, a senhora sempre viveu assim nessa condição de rua? Ela disse, não, eu vivo assim há 2 meses. Meu marido é um homem muito violento. E eu descobri nesses últimos dias que a rua é mais tranquila para mim do que minha casa. E eu saí de casa. Estou vivendo na rua. Mas a rua é muito difícil e estou preocupada porque a rua é também um vício. Eu estou com medo de ficar viciada pela rua e eu não quero ser viciada pela rua. O pessoal me acolheu aqui, eu fiquei 2 dias, mas eu não tenho mais direito amanhã, porque outras pessoas que não tiveram chance de dormir nesse frio, a gente fica fazendo um rodízio, então vem outras pessoas, então amanhã eu já não sei aonde eu vou dormir. Me impressionou que muitas pessoas vivem em condições de rua permanente aqui em São Paulo. E pelo menos eu não tenho um diagnóstico porque não deu tempo de fazer uma pesquisa, eu tenho só alguns testemunhos. As pessoas com as quais eu conversei, elas queriam só uma dormida como eu, só um lugar para dormir. Algumas saem 5 horas da manhã para buscar algum trabalho, alguma atividade. O meu amigo lá do Rio Grande do Norte, né?
Logo que eu saí, voltei, ele não estava mais. Aí o Wellington já ia me trazendo e eu disse: Wellington, eu esqueci da minha Bíblia e do meu caderninho. Ficou lá em cima de uma mesa. Voltei para pegar minha Bíblia e o caderninho e o cidadão estava lá. Dei um abraço nele, falei com ele. E aí eu disse: o senhor vai para onde? Eu vou para as ruas, porque não posso mais dormir hoje aqui. Já terminou o meu turno, né? E eu senti desejo de dar uma oferta para ele. Peguei no meu bolso, dei uma oferta para ele. Ele disse: muito obrigado, eu vou ficar em qualquer lugar na rua hoje sentado, porque eu ia para as ruas para juntar o dinheiro para o meu almoço e para o meu jantar. Já está garantido o almoço e o jantar. A dormida pode acontecer em qualquer canto. Eu me lembrei de Jesus quando disse que as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Deixa eu dizer algumas coisas sobre os pobres, um pouco à luz do texto bíblico, para não ficar aqui contando só a história sobre os pobres. No livro de Lucas, no capítulo 6, você vai encontrar uma percepção, no meu entendimento, meio que ideologizada do pobre. Lucas não fala felizes os pobres de espírito, ele diz felizes os pobres e ai dos ricos. Capítulo 6, versículo 20, depois ai dos ricos, 26, esse pacote sobre as bem-aventuranças de Mateus, o Lucas vai colocar as bem-aventuranças e os ais. Então ai dos felizes os pobres, ai dos ricos. Os textos não são contraditórios, eu entendo textos como textos complementares. Se você olha para o livro de Lucas, eu entendo que nós vamos compreender a relevância da igreja para o pobre. Se nós pegamos o livro de Mateus, como o pobre no livro de Mateus é um estado de alma, é uma condição interior, não é simplesmente uma conotação econômica, psicossocial, não é um estado de marginalização da situação da vida, é um desdobramento do encontro com Jesus Cristo de Nazaré, e você vai perceber aí um tipo de felicidade, um tipo de alegria que é decorrente da confiança plena em Deus, e aí refere-se a um estado de alma. Então, se eu pego Mateus capítulo 5 e o versículo 3, eu vou perceber o pobre como sendo uma categoria de espiritualidade relevante para a igreja. Se eu tomo Lucas, capítulo 6 e versículo 20, eu vou ter o pobre como uma experiência histórica, como uma manifestação das injustiças sociais, como uma expressão da exploração humana, o pobre sofrido, o pobre à margem da sociedade, e aí sim, a igreja precisa ser relevante para esse pobre. Quando nós pegamos 2 Coríntios capítulo 8, aí o pobre, no meu entendimento, já tem uma outra conotação, porque Paulo incentivando os irmãos da Macedônia a serem relevantes para as comunidades sofridas, principalmente os irmãos sofridos de Jerusalém, e apela àquela comunidade que possuía grana, que possuía uma riqueza espiritual, a despeito dos seus sofrimentos e a despeito da sua pobreza, é assim que Paulo diz, mas eles eram generosos e despojados. Paulo, para incentivar esses irmãos, ele diz assim: porque Jesus, sendo rico, se fez pobre. Quando eu olho esse texto, por mais que Paulo esteja falando da riqueza dentro da nossa concepção de riqueza, eu olho para outros textos bíblicos que diz o seguinte: não podeis servir a Deus e as riquezas, e os que querem ficar ricos nesse mundo caem em grandes tentações do diabo. Presumo que a categoria de riqueza que Paulo está falando ali não é a mesma categoria de riqueza que está em nossa cabeça. E presumo que a categoria de pobre que Paulo está falando ali não é a mesma categoria de pobre do Lucas capítulo 6, que é o pobre economicamente pobre, porque ele está falando do Jesus Cristo de Nazaré, que busca no jeito de ser do pobre e na cultura ambígua do pobre uma forma de encarnação, ou seja, faz dessa história e dessa realidade uma mediação, a fim de que na contradição e nessa absurda ambiguidade da encarnação, ou seja, esse ato de Deus se revelar de maneira tão plena através da história do pobre. Aí nesse sentido, que presumo é a mesma ideia, não estou falando que o texto inspirou o texto de Mateus, eu estou falando dessa teologia, dessa doutrina do Jesus Cristo de Nazaré, inspira tanto o texto de Mateus como, no meu entendimento, inspira o texto de Paulo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Desafiar-nos a pensarmos no pobre como um acontecimento. Aí eu não diria os pobres, eu falo o pobre, ele, o pobre. Aquele que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação
o ser igual a Deus. É uma outra maneira de dizer sendo rico se fez pobre, ou seja, sendo Deus se fez humano, serve entre os seres humanos. Sendo rico se fez pobre. E aí pensar no pobre como acontecimento, pensar no pobre como evento, pensar no pobre como essa encarnação de Deus na história. Eu não estou mais falando dos pobres de São Paulo, nem estou falando dos pobres nordestinos. Eu estou falando do Jesus Cristo de Nazaré, que busca na mediação e na história de uma família pobre a sua forma de encarnação no meio da humanidade. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E nasce na pequena Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Israel. E vai viver a infância e a adolescência na desprezível Nazaré. E pode de Nazaré sair alguma coisa que preste. E escolhe como os principais homens e mulheres da sua história ou da continuação da sua vocação e do seu ministério, pessoas simples como Pedro, o Tiago e João, considerados no livro de Atos como os analfabetos e iletrados, a Maria Madalena, explicitamente no texto, uma mulher de uma vida muito complicada, a samaritana, uma mulher de vida suspeita, com relações dificílimas. Jesus faz da samaritana a primeira evangelista de Sicar. Possivelmente não seria sequer batizada nas nossas comunidades, dificilmente seria membro das nossas comunidades. Talvez o moço rico, sim, seria membro, tranquilo, ele dando o dízimo para ele estava bom. Jesus mandou o cara deixar tudo, só o dízimo então era pepita para ele, né? Porque o problema do evangelho não é quanto que você doa, é com quanto você sobrevive. Essa é a questão da conotação, a conotação do evangelho. Então o moço rico daria 10%, todo mundo aplaudiria e tudo bem, ficava por isso mesmo, né? Como tem ficado por aí. Mas Jesus tem uma outra mensagem para esse pessoal. A mensagem de Jesus, de Paulo em 2 Coríntios 8, é quem tem dê muito e quem não tem leve. Pode observar, para que quem tem muito não fique com sobra e para que quem tem pouco não tenha falta. Então, na comunidade de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa experiência da primeira geração de Jesus e a primeira geração de discípulos, é quem tem muito dá muito e quem tem pouco leva o que foi dado, para poder sobreviver, para que haja igualdade entre os irmãos e as irmãs. Quando eu olho então essa igreja de 2 Coríntios, capítulo 8, eu percebo alguns sinais interessantíssimos que possivelmente podem inspirar as nossas igrejas. Diz o seguinte: eles eram abundantes em alegria, a despeito da profunda pobreza, e essa pobreza superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eles eram pobres, mas eram pobres generosos. É o cidadão que está na fila, esperando uma chance para ter alimento e poder dormir, e diz assim: não, o senhor é mais velho, o senhor vai primeiro do que eu. Muita generosidade. Não, esse outro entrou, ele é pior do que eu e o senhor. É muita generosidade. É muita generosidade. É muita bondade. É muito carinho, é muito cuidado, né? É muito calor humano. Lembro em Olinda, no bairro de Butrins, fiquei hospedado na casa de uma família, numa casa não, numa coberta de madeira. Na verdade era uma coberta de madeira, num corredor de barro, muito mais parecido com um corredor de lamas. A gente entrava passando um pé e no outro, e quando eu cheguei no final do corredor, tinha umas cobertas de madeira, e aí a senhora cobriu umas gaiolas com os passarinhos com lençol. No outro dia que eu fui saber que não era para os ratos pegarem o passarinho, era porque ela também vendia cachaça, e como foi hospedar o pastor, cobriu a cachaça para o pastor não ficar escandalizado. Eu, puxa vida... E aí dormi numa cadeira, me parece encontrada em algum lugar como sendo assento de carro, porque deu para deitar a cadeira um pouquinho, tinha toda a característica de cadeira de assento de carro, mas eu não vi as peças do lado, não dava para identificar, o local não tinha iluminação. E depois eu percebi que ela tinha me dado o melhor lugar da sua casa. Fiquei constrangido quando percebi as crianças se mexendo e uma tocando na outra, 3 crianças dormindo no chão, e possivelmente pelo menos 1 ou 2 delas dormiam naquela cadeira. Enquanto eu ofereço o resto, a sobra, a roupa velha, o ambiente periférico da minha casa, ela estava me dando o melhor que ela tinha. A igreja que quer ser relevante para o pobre, ela tem que ser fecunda
em generosidade. Fecunda em generosidade. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Igreja que quer ser relevante para os pobres tem que resgatar o conceito da graça. E como refluxo, ser igreja graciosa. Isso só muda quando nós mudarmos as nossas concepções de oferta, quando nós mudarmos as nossas concepções de sacrifício e tudo mais. Ah, vou dar dinheiro porque Deus vai me dar muito mais. Irmão, dê porque Deus vai dar muito mais. Isso é paganismo judaico, mesmo que esteja no texto bíblico, meu querido. O judaísmo, por estar na história bíblica, não significa que é a encarnação perfeita do Evangelho. Jesus Cristo é a encarnação plena de Deus e ponto final, nada mais do que o Jesus Cristo de Nazaré. É dai e dá-se-vos-á, medida recalcada, sacudida e transbordante. Sabe o que é que o texto está dizendo? Dai perdão, não é dinheiro. O pessoal põe isso em envelope de doação, mas isso é sobre perdão. Pode ir lá para o texto. É sobre perdão. É sobre perdão. Entender a graça de Deus. Uma igreja que aparentemente é a igreja que deveria receber, é a igreja que está doando. É a igreja que está doando. Superabundou em grande fecundidade da sua generosidade. Pediu-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Meus queridos, essa história de andar nas ruas e estar perto de algumas dessas pessoas é privilégio para mim. É pedir com muitos rogos a Deus para ver se eu mudo, para ver se eu me converto, para ver se a minha vida melhora. É a chance de trazer o azulão para me proteger do frio. Alguns irmãos conhecem o azulão. Esse personagem tem 27 anos. É um dos meus maiores amigos, me protege do frio. Brioso ficou em casa, 32 anos, é do casamento, é da festa, culto de formatura, assinar documentos com repartições públicas, né? Brioso não vem, Brioso não topa estar comigo aqui. Ele não toparia as ruas, é escandaloso para ele, é muito complicado para ele. Ele tem um tipo de conversão que ele não aceita isso. Isso é andar com o cão, com o diabo, com não sei o que, ele está noutra, né? E ele vai comigo, Brioso, como, assim, por favor, eu também gosto de teologia e tento fazer minhas elaborações teológicas, mas o Brioso, assim, a teologia para ele é algo intocável, né? Mais do que a verdade da vida, é a concepção que ele constrói. Bem, depois a gente fala sobre o Brioso, ele não está presente, eu não gosto de falar de pessoas ausentes, né? O Ariano Suassuna não, o Ariano Suassuna tem outro argumento. Ele estava uma vez na entrevista no Jô Soares e aí ele disse que ia falar de um cidadão. Aí o Jô Soares, peraí, mas o cidadão já morreu. Ele disse, pois é bom a gente falar quando o cara já não existe, quando está falar pela frente é muito constrangedor. Então, mas eu quero manter essa história de não falar do Brioso na ausência dele. É a chance de mudar, né? Como a Ari falou, tem sido momentos muito intensos de vida, vivência na visão mundial, um negócio muito gostoso. E no momento da conversa, dos diálogos para uma mudança da minha atividade na instituição, os colegas da Visão Mundial fizeram uma reunião lá em Salvador, e foi um negócio muito bacana, um negócio muito bonito. E eles tiveram a ideia de compraram uma sandália no Recife, sandalinha de couro muito bonita, enviaram a sandália aqui para São Paulo, mandaram bronzear, fizeram uma espécie de monumento, e assim como reconhecimento dessa história de andar de sandália, né? E aí eles me deram de presente a sandália. Quando eles me entregaram a sandália, eu olhei para a sandália e me veio aquele texto bíblico lá do Moisés, né? Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E a concepção não foi a ideia de terra santa, foi com Deus uma sandália ainda é muito cara. Com Deus, uma sandália ainda pode atrapalhar, porque ela também pode se transformar num símbolo de poder, ou de uma humildade farisaica, ou de um estilo que não tem nada a ver com o reino. Então, cuidado com o símbolo do paletó e cuidado com o símbolo da sandália. A sandália ainda é muito, o paletó ainda é muito.
essa tensão que nós não percebemos na alma, no coração, no contexto das nossas experiências, né? Aproximei-me de um grupo de moradores, pessoas que vivem nas ruas, em condições de rua, um grupo lá em Feira de Santana, e eu lembro, eu tinha batizado uns 6 deles, o Marcos Monteiro tinha me chamado para essa celebração, eu já conhecia alguns deles, cheguei e comecei a bater papo e tal, perguntei como é que eles estavam, e aí um deles falou que estava tudo muito bem, com eles estava bem, e um tinha melhorado fazia mais ou menos uns 3 dias. Ele disse, olha, todo mundo aqui vem bem sempre, mas tinha o empresário entre nós, e ele vivia triste, né? Ele disse, como assim empresário? Ele possui um carro de mão, ou seja, possuía um carro de mão. E ele toda noite amarrava uma cordinha no braço e na perna do carro de mão para dormir, e quando alguém balançava o carro de mão, ou ele se balançava, que mexia no carro de mão, ele acordava, então ele passava a noite inquieto. E agora roubaram o carro de mão dele. Depois que roubaram o carro de mão dele, ele dorme tão sossegado, ele é tão tranquilo, ele está tão bem. A empresa dele foi à falência, agora ele está em paz, né? E eu fiquei imaginando sobre isso, né? Quanta tensão por causa do estilo, por causa da roupa, por causa da marca do carro, por causa da sua imagem pública, por causa do seu jeito de ser ou não. Lembro na igreja Bethesda, em Natal, num café da manhã, com pessoas que moram nas ruas, eu ia fazer uma ilustração, e aí eu pedi, o senhor que estava do meu lado, o seu José, o senhor pode me arranjar, me emprestar essa mochila e esse rodo que está aí com o senhor? Ele disse, a mochila eu empresto, o rodo não, esses rodozinhos pequenos de limpar para-brisa de carro, né? Aí eu fiquei curioso, retornei a pergunta para ele, disse, por que o senhor me empresta a mochila e o rodo não? Ele disse, porque a mochila é da minha vizinha, apontou para a amiga que estava do lado, e o rodo é meu. Ou seja, se o problema é do outro, se a fome é do outro, se o frio é do outro, se a dificuldade é do outro, se o menino que recebe um tiro na cabeça é do outro, se a mulher que é violentada pertence a outra família, não é da minha família, se o indivíduo que é morto é de outro ambiente, se não faz parte do meu reduto, se não faz parte então pode se arrebentar. Então a mochila o senhor leva porque não me pertence, o senhor pode fazer o que quiser com ela. Eu disse, o rodo, por que o senhor não me empresta? Ele, o rodo é o meu ganha-pão. Aí me veio aquele texto, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mais alguns em rodos, né? Você tem seu rodo, meu querido e minha querida. A igreja que é relevante para os pobres é uma igreja que não se preocupa com a possibilidade, inclusive da assistência. Aliás, todos os santos que foram considerados santos, de fato, foram homens e mulheres que de alguma maneira tinham temor e compromisso com Deus e temor com a aflição e o sofrimento dos pobres e das pessoas sofridas da sociedade. Pode fazer a lista, João da Cruz, Teresa de Calcutá, Martin Luther King e por aí vai. Você pode fazer a lista desses homens e mulheres que de alguma maneira, ainda que entre eles alguns institucionalmente, tinham um compromisso com o reino de Deus e tinham um compromisso com Deus, um compromisso com as pessoas à margem da sociedade. E essa é uma igreja que queria ter a graça de participar da assistência aos santos. E não só fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiramente ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou assim também complete esta graça entre vós. Como porém em tudo manifestais superabundância, e observe o que é uma igreja relevante, superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não tem como. Quer servir aos pobres? Tem que ter fé. Tem que confiar em Deus, na possibilidade do suprimento, que Ele vai garantir que não vai faltar o pão. E que às vezes você vai precisar orar e esperar uma cura mesmo, para que a pessoa seja levantada do leito. É isso mesmo, é poder de Deus, é graça de Deus. É acreditar que Deus é Deus, e que tem situações que nós não vamos resolver com as nossas mãos, nem com a nossa oração poderosa. É o Deus poderoso que, por causa da graça dele, faz agir a despeito da gente não orar direito. É o Deus que é Deus. Mas essa igreja que mergulha com a cara e o jeito do Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E é muito interessante o que aqueles dois homens estão dizendo, Pedro e João. Olha para nós. Olha para nós.
Presumo que o que eles estão dizendo é: olha para nós, não é olha para o nosso testemunho. Outros textos da Bíblia, o próprio Evangelho requer de todos nós que sejamos testemunhas, tanto no sentido de mártires, no sentido de pessoas que são seguidores e seguidoras de Jesus, propensas ao martírio, como testemunho no sentido de comunicar essa verdade a respeito do Evangelho. Mas quando eles dizem ali, olha para nós, eu presumo que o que eles estão dizendo é: olha, o nosso jeito é igual ao seu, cara, nós não temos prata nem ouro. E nós conhecemos o Jesus de Nazaré. Puxa, pode de Nazaré sair alguma coisa que preste? O coxo se sentiu em casa. Eles são iguais a mim, estão falando de alguém de uma comunidade parecida com a minha. E em nome do Jesus de Nazaré, a despeito de toda a limitação do que estava à porta do templo e dos 2 homens que estavam ali, a despeito da limitação deles, o poder de Deus operou e fez-se presente de forma graciosa e bondosa. Precisamos fazer uma avaliação do nosso contexto. Se os frutos dos nossos ambientes são frutos do reino de Deus ou se são frutos interessantes do empreendimento religioso do contexto brasileiro. De olharmos depois, como Salomão, e dizer: tudo foi vaidade. E de Jesus olhar para você e dizer: você não acrescentou um côvado ao meu reino. Você não acrescentou um palmo à sua vida. Tudo que você fez não tinha nada a ver com as coisas do meu reino. Aliás, esse é um peso que eu carrego na minha própria alma. E levo comigo pedindo a Deus que tenha sempre o discernimento, e quero sempre ser exortado, animado por vocês, consolado por vocês, alertados por todos vocês e todas vocês, quando porventura não estiver seguindo esse caminho do reino de Deus. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos, né? Vos tornassem ricos. Se o rico do texto anterior sobre Deus não tem a ver com os nossos códigos, o rico desse texto também não tem a ver com os nossos códigos. Eu gosto muito da palavra fecunda, para que sejam fecundos em fé, para que sejam fecundos em virtudes, para que sejam fecundos em boas obras, para que sejam fecundos na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria desafiar a sermos uma igreja a serviço da humanidade. Jesus Cristo veio para servir e disse que não veio para ser servido, veio para servir. Que nós possamos construir uma diaconia política, que nós possamos construir uma diaconia da evangelização ou diaconia da palavra, que nós possamos construir uma diaconia de transformação da sociedade, o sonho de que nós possamos construir melhor essa nossa sociedade com outros paradigmas, com os paradigmas do reino de Deus, à luz da vida do Jesus Cristo de Nazaré, que sendo rico se fez pobre, nasceu de uma família muito simples, viveu em estilos muito simples. E na entrada triunfal em Jerusalém, não posso esquecer isso, nunca esqueço. O pessoal do Betel já me deu até um jumentinho de palha de presente, porque toda vida que eu falo do Jesus de Nazaré, tenho que dizer que quem é Deus não precisa de nada mais, nada menos do que um jegue para ser reconhecido que Ele é Deus. Nada mais, nada menos. Montado num jegue, cena digna de vaia, as pessoas vão reconhecer que Ele é o Messias enviado pelo Pai. Quem sabe nós precisamos de holofotes, de helicópteros, de coisas para impressionar. Jesus não, meu querido. Ele é a encarnação de Deus na história e montado num jegue, todos vão perceber que Ele é Deus. Pendurado na cruz, todos vão reconhecer que Ele é Deus. E que a igreja é relevante para os pobres, seja uma igreja que sonha com a cruz como projeto de morte, se necessário for. Nós cantamos um dos hinos que eu acho mais lindos da nossa história evangélica. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Coisa linda. Mas o poeta tem uma recaída. Pode observar, no coro. Ele ama a mensagem da cruz, ele gosta da mensagem da cruz, mas ele está desejoso de trocar isso por uma coroa. Porque nós ainda não compreendemos essa história da mensagem da cruz. A mãe do Tiago e João não compreendeu a mensagem da cruz. E não compreendeu o que é que Jesus chama de glória. Pai glorifica o Filho para que o Filho glorifique a ti. Estava se referindo aqui. É chegada a hora de quê? Hora da cruz. Porque, meus queridos, é na cruz que a graça de Deus se manifesta em plenitude. É na morte de Jesus
que a misericórdia e o amor de Deus se transformam em teologia profunda. É a partir da cruz. Agora, é também na cruz que surge a esperança da ressurreição, da vida do sofrido. Então, os pobres que sofrem são crucificados não porque têm o mesmo projeto de Jesus, eles sofrem e são crucificados por causa da injustiça. Agora, Jesus optou por um caminho e por um jeito, que é o jeito do pobre, que gera cruz, que gera morte, que gera sofrimento, que gera dor, que gera perseguição. Foi essa a opção de Jesus. Eu não creio na história de que o pobre é tão crucificado quanto ele. Eu acho que ele fez a opção de seguir esse caminho que, em geral, leva o outro à morte, à crucificação. E aí, nesse sentido, nós temos que pensar como igreja. A igreja da Capadócia, Bitínia, da Ásia Menor, igreja de pobres, de quem não tem etnia, o texto é: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para os de Laodiceia, vocês pensam que são ricos, abastados, que estão cheios do poder de Deus. Vocês não sabem, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Há uma mensagem para essa igreja que sofre por conta da injustiça humana, das conjunturas, por conta das estruturas desumanas. Há uma mensagem para essa igreja que é a mensagem de esperança. E aí, nesse sentido, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é esperança por causa da sua ressurreição. É possível o sofrido com Ele ressuscitar. É possível que não tinha esperança ter esperança. É possível cantar: então minha alma clama a Ti, Senhor. Tão grande é Tu, tão grande é Tu, tão grande é Tu. E por que o Senhor continua cantando isso? Continuo porque eu vi os crentes lá no meu interior cantando, e eu aprendi isso, e quando eu estou angustiado eu canto, isso me dá alegria e coragem de viver outra vez. Mas o senhor foi de alguma igreja evangélica? Não, eu sou de uma família muito católica, eu não sei ainda o que é que eu sou. Mas toda a vida que eu me lembro de Deus eu canto: então minha alma clama a Ti, Senhor. Tão grande é Tu, tão grande é Tu, tão grande é Tu. A esperança que o Evangelho pode dar a você e a mim. E dizem que a melhor palavra é quando alguém diz para encerrar. Para encerrar, meu querido e minha querida, o Jeg voltou uma semana depois, pelo mesmo caminho. Chegou em casa, triste, frustrado, acabrunhado. Mãe, eu fui pelo mesmo caminho, mãe. Eu pensei que o pessoal ia cortar galhos de árvore e jogar sobre o chão, tirar as capas e jogar de novo. Mãe, não aconteceu nada, me deram pedradas. Quando eu fui entrando no templo, mãe, foi pior ainda. Nem deixaram. É, meu filho, quando você me disse que estava saindo de casa e ia fazer o mesmo percurso, eu sabia que ia acontecer isso com você, porque você foi sozinho. E você sozinho, meu querido, não vai acontecer nada. Não estou chamando você de Jeg, não, estou falando dele lá. Por favor, né? Eu quero continuar respeitando você. Mas o Jegzinho, quando voltou sem Jesus, não aconteceu nada. E se acontecer algo de extraordinário com você, e se for sem Jesus, peça perdão a Deus, porque deve ser de outra fonte, de outro lugar. E aí, quem sabe, nós vamos aplaudir e celebrar coisa que Deus diz: não estou nisso com você. Isso é só reflorescimento religioso. Isso é só empreendimento que cresce como cresce o futebol. Isso é só empreendimento que cresce como cresce o carnaval. Isso é só fenômeno religioso que cresce como qualquer outro fenômeno. Uma igreja relevante para os pobres, ela vai buscar critérios do Evangelho e critérios do reino de Deus, à luz da vida de nosso Senhor Jesus Cristo e da primeira geração de discípulos, para saber se ela está sendo relevante ou não para os pobres. Que Deus abençoe meu coração, minha vida, sua vida, seu coração, seu compromisso com o reino de Deus, seu compromisso com o Evangelho, e que a graça do Senhor seja sempre bondosa e seja sempre uma vertente presente, que ela venha nos batizar, nos aspergir sempre, que as virtudes e o poder do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas hoje e sempre. Amém.